os discípulos, não entendendo o que o Senhor falava, eles pensaram que o Senhor tinha dito para Judas: olha, compra alguma coisa que precisamos para a festa, ou que comprassem alguma coisa para os pobres. Então eles tinham uma bolsa onde as pessoas lançavam as suas ofertas para o sustento dele, dos apóstolos, e da obra que eles faziam. E não somente eles usavam o dinheiro para o sustento deles, mas usavam também para outras necessidades, como mencionadas aqui, inclusive para ajudar pessoas pobres, carentes, né? Então, na verdade, ele tinha essa bolsa onde as pessoas lançavam as suas ofertas ali para o sustento do Senhor. Esse é o princípio. Essa é a forma que os servos de Deus vivem, e todos aqueles que pertencem à igreja de Deus, eles vivem dessa forma. Então nós precisamos lembrar esse detalhe, não é? Precisamos lembrar esse detalhe. Então nós estamos falando sobre o sustento dos obreiros e a nossa responsabilidade para com os obreiros, né? Então por isso nós estamos olhando para o Senhor, para os apóstolos, como eles viveram, como eles foram sustentados, né? E eles deixam para nós então o exemplo, a base, né? Para nós servirmos ao Senhor da mesma forma, né? Nós precisamos compreender. Então, quando nós olhamos para as religiões e nós vemos as pessoas disputando qual igreja paga mais, né? Qual grupo dá um salário melhor, qual grupo oferece uma casa mais bonita, eles estão focados nessas coisas e correndo atrás dessas coisas. Na verdade, isso não tem uma base bíblica. A igreja de Deus não age dessa forma, né? Então nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ensinou e o exemplo que Ele nos deu na sua palavra. Ele viveu pela fé e os apóstolos viveram pela fé no Senhor. Eles não tinham nenhuma promessa de sustento, mas foram sustentados. Não é verdade? Foram sustentados. Então isso é importante, esse é o princípio bíblico e nós nunca devemos esquecer esse fato. Agora voltando para Lucas 8, então nós lemos aqui algo interessante. Verso 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Agora nós temos aqui algumas irmãs, né, que na verdade estavam preocupadas com o ministério do Senhor Jesus e os apóstolos, e elas estavam prestando assistência com os bens delas, né? E sem dúvida, irmãos, isso é importante, né? Porque está escrito aqui exatamente para o nosso ensino, como exemplo para nós, né? Então nós estamos vendo, o Senhor não pediu para elas, nem os apóstolos pediu para elas, né? Essas mulheres, de forma voluntária, conforme nós lemos em 2 Coríntios 9, né? De forma voluntária, abriram o seu coração para prestar assistência ao Senhor Jesus e aos apóstolos que estavam com ele, fazendo aquele trabalho tão importante, que era de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, né? De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e assim por diante. Então, elas estavam usando os seus bens, né? Agora, seguindo o mesmo princípio, nós entendemos que nós devemos também servir a Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não é verdade? E é maravilhoso quando nós podemos ver irmãos que entendem o plano de Deus, que compreendem o plano de Deus, que estão dispostos a contribuir para o benefício da obra de Deus, né? Nós estamos pensando nos obreiros, então nós podemos contribuir com eles, e
é certo que aqueles que confiam no Senhor, eles nunca vão pedir nada, né? Eles nunca vão pedir nada. Eles vão viver pela fé, vão falar com Deus, né? Se houver uma necessidade, eles vão falar com Deus e Deus vai suprir aquela necessidade, porque Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Então a gente tem experiência ao longo dos anos de ver Deus suprindo nossas necessidades. Quando nós saímos de São Joaquim da Barra, nós fomos simplesmente recomendados pelas igrejas, porque elas entenderam que Deus tinha nos chamado, que Deus tinha nos enviado para cá, para Londrina, para começar a obra de Deus aqui. Mas nenhum irmão chegou e falou assim, pode ir, né? Que nós vamos estar atrás, nós vamos apoiar, nós vamos mandar oferta, ninguém disse nada. Pelo contrário, alguns disseram assim, daqui um dia nós vamos lá pegar os caquinhos e trazer de volta, né? Aqueles mais críticos, né? Disseram, nós vamos lá pegar os caquinhos deles e trazer de volta para cá. Mas Deus nunca deixou virar caquinho, né? Foi maravilhoso. E durante todos esses anos que nós estamos aqui, Deus nos sustentou, né? Muito bom. Graças a Deus, a gente louva a Deus por isso, bendiz o nome dele, porque muitas vezes, milagrosamente, Deus nos sustentou. E nós louvamos a Deus por isso. É maravilhoso. Nós temos experiências e se fôssemos ficar contando aqui, nós íamos passar muitas horas aqui contando as experiências dos milagres de Deus, né? É maravilhoso. Esse é o nosso Deus, é a quem nós servimos. Nós não viemos para cá porque nós queríamos vir, nem porque nós queríamos mudar de ar, mudar de ambiente. Nós viemos aqui porque o Senhor mandou, o Senhor nos ordenou isso. Então nós obedecemos a voz dele e tivemos sempre o apoio, a força, o sustento da parte do Senhor. Nós falamos isso para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor, porque ele foi fiel em todo o tempo. E bom, nós pensamos, como é que nós temos agido em relação à obra de Deus, em relação aos obreiros do campo, né? Será que nós temos usado os nossos bens? Será que nós temos usado os nossos recursos financeiros para ajudar os obreiros lá no campo, né? E vamos pensar, às vezes a gente sente, eu mencionei outro dia, né? Que às vezes a gente sente que deve mandar uma oferta para um obreiro no campo, né? Fulano de tal lá, e Deus fala tão bom para a gente, não coloca na mente, no coração seu. Aí você diz, cara, mas será que eu preciso mesmo, né? A gente quer contribuir se estiver passando fome. Se não estiver passando fome, a gente não contribui, né? Então, às vezes a gente descarta aquela ordem de Deus, aquele comunicado de Deus, né? E nós não fazemos. Perdemos o privilégio, porque Deus vai usar outros, né? Mas nós que fomos comunicados primeiramente, perdemos o privilégio, porque nós não entendemos Deus falando conosco, né? Nós não compreendemos a sua voz, nós não obedecemos a sua voz. Então, isso tirou-nos o privilégio de um galardão maior, uma recompensa maior ali na eternidade. Então, devemos sempre lembrar, o Senhor foi sustentado pela fé, os apóstolos também, e todos os servos que pertencem à Igreja de Deus, que são fiéis ao Senhor, também eles vão viver da mesma forma, né? Agora, como é que nós temos agido? Como as irmãs que usaram os seus bens para dar apoio, para sustentar. Então nós precisamos pensar. Eu gostaria que nós fôssemos para a terceira carta de João. Desculpa, uma linha aqui para falar mais duas. Terceira carta de João, versículo 5. Amados, prossegues fielmente na